Olá a todos, sou Bruno e a gente vai continuar então nossa aula de teoria da computação. E hoje a gente vai começar um novo módulo, digamos, porque nas últimas semanas a gente viu esses dois módulos aqui, que seriam os introdutórios, apresentando uma introdução histórica, uma introdução à cardinalidade, né, de conjuntos, e nas últimas duas aulas a gente estava vendo os conceitos de programa, máquina, computação, função computada e talvez o mais importante, que é a ideia de equivalência de programas e equivalência de máquinas. E na aula de hoje a gente vai começar esse próximo módulo aqui, que é sobre máquinas registradoras. Qual é a ideia a partir de agora até quase o final do semestre, até aqui mais ou menos? A gente vai ver em cada um desses blocos um modelo de computação diferente e a partir desses modelos a gente vai desenvolver alguns conceitos, primeiro de forma intuitiva, depois de forma formal, do que é uma computação, o que significa essa ideia de equivalência de máquinas, por exemplo, e como é que a gente consegue usar isso para decidir quais problemas são computáveis e quais problemas não são computáveis. Então, o primeiro modelo que a gente vai começar é esse de máquinas registradoras. E só continuando ali a parte do último slide, eu queria que vocês pensassem num primeiro momento no que a gente viu na última aula a respeito do que é uma máquina universal. Qual é o objetivo de todos esses modelos de computação? É, digamos, tentar criar as menores ou mais simples máquinas universais possíveis. Por quê? O que é uma máquina universal? Se vocês se lembrarem, a máquina universal é uma máquina que consegue simular qualquer outra máquina. E, por definição dessa maneira de a gente colocar as palavras, isso quer dizer que uma máquina universal, já que ela consegue simular qualquer outra máquina, ela, por definição, ela tem que ser capaz de computar qualquer coisa que qualquer outra máquina consiga computar. Ou seja, não é possível que se crie uma máquina com mais poder computacional do que uma máquina universal. E, por sua vez, todas as máquinas universais, também por definição, elas precisam simular umas às outras. Se eu tenho uma máquina universal que simula todas as outras máquinas e uma máquina universal B que também simula todas as outras máquinas, então, por definição, a máquina universal A precisa simular a máquina universal B e a máquina universal B precisa simular a máquina universal A. Nesses modelos de computação, que eu já estou adiantando, todos eles são máquinas universais. E os que a gente vai estudar estão aqui, que é a máquina de Turing, o cálculo lambda e as funções recursivas parciais, além, obviamente, das máquinas de registradores. Todos eles são máquinas universais, mas vocês vão ver que cada um deles são máquinas ou formalismos até bastante diferentes um do outro, em termos do que eles, como é que eles operam, quais são os tipos de dados que eles recebem como entrada e como saída, e quais são as operações que estão presentes nele. Pensem um pouco, assim, talvez no que a gente viu na última aula, que a gente mostrou que a máquina Q, que operava sobre strings de bits, ela conseguia simular a máquina 2 reg. Então, como a gente viu, não é porque duas máquinas são diferentes que elas não podem ser equivalentes computacionalmente. E o que a gente vai ver ao longo do semestre é como cada um desses modelos, desses quatro modelos computacionais que a gente vai estudar, eles de fato são máquinas universais e, portanto, eles conseguem ser equivalentes entre si. A gente começa com as máquinas de registradores, que é até uma coisa curiosa, porque eu mencionei isso na primeira aula sobre o histórico da teoria da computação. As máquinas de registradores, elas foram propostas principalmente durante as décadas de 50, 60 e 70. Ou seja, elas são pelo menos 2 décadas mais antigas do que os modelos anteriores. A máquina de Turing, o cálculo lambda, as funções recursivas parciais, todos foram propostos ali por volta de 1936. O que isso quer dizer? Esses três modelos aqui, eles são modelos computacionais anteriores ao computador digital moderno. Então, eles vão ter esquemas, representações até bem diferentes do que a gente está acostumado em ver em uma computação, assim, num computador que a gente está acostumado a usar.
As máquinas de registradores, elas surgiram posteriormente à criação dos primeiros computadores digitais, que foi ali durante o período da Segunda Guerra Mundial. Então, elas, em parte, até por conta disso, elas são um pouco mais parecidas com o que a gente costuma pensar num computador que segue ali a arquitetura de von Neumann. Assim, tem uma separação entre a gente tem uma memória, né, onde está guardando os dados, as instruções, a gente opera sobre elas e está meio que mexendo então nesses registradores. Vocês podem pensar que a máquina 2 reg que a gente vinha trabalhando nas últimas aulas, de certa forma ela é uma máquina de registradores, porém muito rudimentar, né, pela quantidade de registradores e pelo número de operações. A máquina 2 reg não é uma máquina universal. Mas as máquinas que a gente vai ver agora, elas são como extensões da máquina 2 reg, elas têm mais operações. E daí, ah, quanto às máquinas de registradores, alguns dos nomes mais famosos são esses aqui que estão listados no slide, né? Tem a Unlimited Register Machine, Abacus Machine, a Program Machine e a máquina Norma, que é a que a gente vai trabalhar aqui na disciplina. Também é a que está descrita no livro texto. A máquina Norma, ela nem é, de fato, a mais famosa dessas aqui. Essas anteriores, elas são os modelos mais conhecidos e que se vocês pesquisarem, se vocês forem pesquisar por conta própria na internet a respeito desse tipo de modelo de computação, provavelmente em vez de procurar por máquina Norma, vai ser melhor vocês procurarem por máquinas de registradores, tá? A gente vai trabalhar com a máquina Norma pelo seguinte. Ela foi proposta pelo Richard Byrd nesse livro aqui, Program and Machines. E como ela é uma máquina posterior às outras, o que ela fez foi mais ou menos ser usada nesse livro-texto aqui, é realmente um livro para ensinar, digamos, teoria da computação. Então ela é uma máquina um pouco mais didática, por isso que a gente vai usar ela nessa disciplina. Mas ela não é muito diferente das máquinas anteriores não, tá? Máquinas de registradores, ela tem pouquíssimas variações. E daí o nome norma, o segundo Bird, é de Number Theoretic Register Machine, definida nesse livro aqui. Mas também Norma era o nome da esposa dele, né? Então, na verdade, é até uma homenagem dele para a esposa, o nome dessa máquina. Então, o que que é essa máquina Norma? Vamos começar a conhecer ela agora. Ela é uma máquina que ela possui um número infinito de registradores que a gente vai chamar por letras maiúsculas do alfabeto romano. Então, por definição, a gente começa com as letras X e Y, eu já vou explicar por quê, e depois a gente segue por A, B, C, etc. Cada um desses registradores ele pode armazenar exatamente um número natural, sem limite de tamanho. O que que isso quer dizer? Vamos pensar assim, se uma máquina de registradores, a gente pode pensar assim nesses slots, digamos, que eu estou desenhando agora. Aí, esse aqui é o registrador X, o Y, o A, o B, o C, etc. E daí dentro de cada um desses registradores a gente pode colocar um único número natural, zero para cima. Então, por exemplo, pode ser 4 aqui, 3, o próprio zero, 1 ou 1 milhão. Não tem limite de tamanho, não tem risco de dar um overflow, digamos. Porém, a gente não está tratando aqui qualquer outro tipo de número, né? Então a gente não vai considerar números abaixo de zero inteiros, também não estamos considerando números racionais ou irracionais. Depois a gente vai ver como é que esses números entram na história da máquina nova, tá? Mas isso vai ser um pouco em aulas futuras. Por hora, lembre-se que a gente tem, então, na máquina norma, um conjunto infinito de registradores representados cada um por uma letra. E eu quero chamar atenção para essa noção aqui de infinito, tá? Esse infinito ele não quer necessariamente dizer que a máquina norma precisa, a todo momento, ter um número infinito de registradores. Quando a gente fala de infinito nesse contexto, pensem mais no sentido de ser tantos quanto necessário. Isso quer dizer assim, se a gente está calculando, a gente tem um programa e esse programa precisa de um registrador, a gente tem um registrador. Se esse programa precisa de 500 registradores, a gente tem 500 registradores para esse programa usar.
Se ele precisa de 1 bilhão de registradores, a gente tem 1 bilhão de registradores para serem usados. Não quer dizer que a gente precisa ter infinitos registradores, e sim que a gente tem todos os registradores que forem necessários, tá? A quantidade de registradores, ela não tem esse limite. Assim como se a gente precisar guardar o número 1 trilhão, 2 trilhões, 500 quintilhões, isso também não tem limite num registrador. Além dos registradores, a gente tem as operações e testes da nossa máquina, né? Então, a gente tem na máquina norma duas operações principais, que é o add_k e o subk, que basicamente são operações de incremento e decremento para um registrador específico. Então, digamos, se a gente tem esse add_k, que em inglês, né, seria com 2 Ds, mas é só um mnemônio, isso quer dizer que se a gente tem, por exemplo, o registrador A ali, o que a gente está fazendo é adicionar o valor uma unidade no registrador A. Da mesma maneira, o sub-A seria igual a subtrair 1 do registrador A. E daí o 0K, ele vai testar se um registrador K possui o valor 0. É o único teste que a gente tem. Que a gente pode pensar assim, então, testa se o registrador A é 0. Esse seria o 0A. E a gente está definindo também que a entrada e saída de dados da nossa máquina ela é feita através de registradores específicos, que são justamente o registrador X e o Y. Por isso que eles têm esse nome, entre aspas, diferente, que a gente começa com eles. Então, o primeiro registrador que eu fiz é o onde a gente vai colocar o valor de entrada e o valor Y é onde a gente vai retirar o valor de saída. Então, quando acabar uma comutação, o que estiver no valor no registrador Y é a nossa saída do programa. Então, lembrem-se que a gente estudou nas aulas passadas uma definição formal de máquina. A gente viu especificamente a máquina 2reg e a máquina kill. E agora a gente vai ver a mesma coisa para a máquina norma. Então, a gente primeiro vai considerar a lista de todos os registradores e vai colocar nesse conjunto aqui, né? Chamado de conjunto reg, que tem todos os nossos registradores. E a gente vai definir a nossa memória como sendo o conjunto de atribuições de valores a registradores. Então, pense o seguinte, o registrador ele vai receber sempre valores naturais, por definição da máquina norma. Então, se a gente tem esse conjunto reg dos registradores que leva para os naturais, ficou meio estranho aqui. Então, isso é o equivalente a gente ter todos os registradores aqui, né? O X, o Y, o A, o B, etc. Todos eles vão estar sendo, digamos, mapeados para um número natural. Então, por exemplo, 4, 3, 0, 1, etc. Então, isso que seria a nossa memória. É esse par registrador e o seu valor natural que está sendo armazenado. E daí a gente lembra que uma máquina qualquer é sempre uma sete tupla, em que a gente começa justamente com o primeiro elemento é o conjunto de valores armazenados na memória da nossa máquina, que no nosso caso é o próprio conjunto MN, que é o que está dizendo quais são os valores de cada registrador. Além disso, a gente tem o conjunto de entrada da máquina norma, que são os naturais, e o conjunto de saída, que também são os naturais. A máquina norma só opera com números naturais. E daí a gente tem que ter a definição de uma função de entrada e de uma função de saída, que a gente está chamando aqui de ent e sai. Então, como eu falei no slide anterior, a nossa entrada na máquina norma vai ser sempre feita através do registrador X. E o resto dos registradores, quando a gente começar uma computação, vão ser zerados. Então, a nossa função ent, vocês podem pensar o seguinte, que se eu passar a função de entrada e um número de entrada, que é o que a gente quer armazenar como valor inicial, ele vai ser esse conjunto de memória aqui, que tem todos os registradores da máquina norma.
associados a um número natural, que nesse caso vai ser o valor de n no registrador X e 0 em todos os outros. Tá? Essa seria a função de entrada. Ela vai carregar n, que é a nossa entrada no registrador X, e vai carregar 0 em todos os outros registradores. A função sai, por sua vez, ela basicamente vai olhar para um estado de memória, esse aqui, por exemplo, e vai retornar o que tiver no registrador Y, que nesse caso seria 0. Mas se a gente tivesse um outro estado de memória, que aqui tivesse, por exemplo, 100, 5, 100.000, etc., a função de saída basicamente vai olhar o que está aqui no registrador 5 e vai retornar como saída. Então, essa é a definição dos conjuntos da função de entrada e saída da máquina norma. E, claro, a gente também tem a definição das operações, que são esse PF e o PIT. PF para as operações e PT para os testes. Então, lembrando que eu falei antes, a máquina norma ela tem duas operações principais, que é adicionar um e subtrair um de cada registrador. Então, a gente está denotando assim como o conjunto A de K sub K para K pertencente aos registradores. Isso quer dizer que esse conjunto aqui é basicamente assim, é o add x e o sub x. O add y e o sub y. O add A e o sub A. E, obviamente, então, add A quer dizer somar um no valor que está no registrador A. Sub A quer dizer subtrair um do registrador A. E assim, se fosse, por exemplo, add P, é adicionar um no registrador P. Basicamente isso. E todas essas operações, elas são de memória para memória. O que eu quero dizer com isso? Imagine que a gente tem uma memória aqui escrita da máquina norma, que vai ser, por exemplo, isso aqui. No registrador X a gente tem o valor X minúsculo. No registrador Y a gente tem o valor Y minúsculo. No registrador A a gente tem o valor A minúsculo, e assim por diante. Certo? Quando a gente faz a operação, por exemplo, add X, a gente está modificando a memória da máquina norma, de forma que agora a gente vai ter os mesmos registradores, sendo que no registrador X a gente vai ter agora o valor X minúsculo mais 1, e nos demais a gente vai ter os valores anteriores. Então eles não vão ser alterados. Então ela vai alterar apenas o valor do registrador específico daquela operação. E obviamente, para a operação sub, é a mesma coisa. Sub x, a gente não vai alterar nenhum outro registrador, além do que está sendo alterado. Então ali o sub x, por exemplo, vai alterar apenas o registrador, o valor no registrador x. Sendo que a gente, lembrando, está trabalhando apenas com valores naturais, então a gente não consegue fazer uma subtração que dê um número negativo. Então, se o valor de A aqui, por exemplo, é 0, se o valor de A é 0, a gente faz sub A, então o valor de A vai continuar sendo 0. A gente não tem menos 1, certo? E aí, para o domínio dos testes, é basicamente a mesma coisa, só que o teste ele não vai alterar a memória vai continuar os mesmos valores. A gente vai tornar verdadeiro se o valor que está sendo testado do registrador K for igual a 0 e falso se for negativo. Então essa é a definição formal da máquina norma, de acordo com o que a gente tinha visto e explicado nas aulas anteriores. Tá. Então a gente tem essa máquina, ela consegue somar e subtrair valores. Olhando assim, ela parece até mais simples que uma calculadora, né? E para essa máquina, a gente pode escrever programas monolíticos, iterativos ou recursivos. Os três tipos de programa que a gente viu nas últimas aulas, a gente consegue trabalhar nessa máquina. Aí a gente pode estar se perguntando,
Ok. A gente tem essa máquina norma que tem registradores, ok? Então ela pode salvar números naturais e somente números naturais. Tudo bem, tantos quanto a gente quiser. E a gente pode somar e subtrair um de cada um desses registradores e testar se ele é zero. Para que isso serve? Assim? O que se consegue fazer com uma máquina dessa? Parece uma coisa bastante limitada. Mas, como a gente vai estudar, e como eu já tinha entregado no começo da aula até, essa máquina norma, com essas limitações, ela é tão poderosa quanto qualquer computador, quanto qualquer máquina pode ser. Se vocês pegarem o celular de vocês, ele não consegue calcular nada a mais do que uma máquina norma conseguiria. Pegar o desktop, pegar um supercomputador, o servidor que tem no INF, um, um videogame, todos esses aparelhos, eles essencialmente conseguem computar somente as mesmas funções que uma máquina norma consegue computar. Isso não quer dizer que a máquina norma, na prática, conseguiria executar esses programas em um tempo ou com recursos aceitáveis, úteis. O que a gente está se referindo aqui não é sobre a eficiência da máquina norma, tá? Não é a eficiência da máquina norma. O que a gente está pensando é em termos do que ela conseguiria fazer dado tempo e memória suficientes. Então, obviamente, a gente vai ver alguns programas aqui, mas se a gente quisesse, sei lá, renderizar gráficos 3D com ray tracing e tal, a máquina norma, ela matematicamente consegue fazer isso, porém vai levar, né, uma eternidade. Mas o importante que a gente está se concentrando aqui é justamente no que consegue ser computado, no que pode ser calculado e retornar uma resposta, e no que a gente não consegue sequer calcular, certo? Então, um problema que a gente não consiga calcular na máquina norma, a gente também não vai conseguir calcular no nosso computador. E até uma coisa que vocês podem pensar de maneira intuitiva é o seguinte: a máquina norma, pela sua simplicidade, vocês conseguiriam facilmente simular com a linguagem de programação favorita de vocês, tá? É basicamente criar uma estrutura de dados que sirva para representar os registradores, armazenando os números naturais, e implementar ali uma função que soma um, uma função que subtrai um, uma função que testa se é zero para cada um desses registradores. Então, qualquer linguagem de programação que vocês pensarem, ela vai conseguir simular essa máquina norma. E como a gente vai ver mais tarde, não na aula de hoje, que a máquina norma é uma máquina universal, então vocês já vão ter uma intuição de que qualquer linguagem de programação moderna que consiga simular a máquina norma, ela também vai ser uma máquina universal. Uma outra maneira de a gente pensar na máquina norma, já que ela é tão simples, é talvez abstrair da noção de um computador e pensar de uma maneira assim até como uma coisa analógica, um objeto físico. Pensem o seguinte: a gente tem na máquina norma os registradores, tá? E esses registradores, eles armazenam valores naturais. Então a gente pode pensar na máquina norma como se fosse uma sequência de baldes. Peguem um balde de metal, assim, coloquem uma fileira de baldes, e daí colhem, escrevam assim em cada um dos baldes, um balde mesmo, o nome do registrador. Então o primeiro vai ser, a gente vai escrever X, no segundo Y, A, B, C, D, etc. E a gente pode pensar que a gente está colocando valores no registrador, isso seria o equivalente a colocar pedras dentro desses baldes. Então, se eu quero colocar o valor natural 3 no meu registrador X, eu vou colocar 3 pedras no balde chamado X. E a mesma coisa para todos os demais. E daí, obviamente, para o valor zero, a gente teria o balde vazio. Aqui seria o valor 3. E daí, vocês podem pensar que uma operação na máquina norma, nessa metáfora, seria assim: a operação add B seria pegar uma pedra e adicionar ela no balde B. A operação sub C, bom, aqui a gente não vai conseguir fazer porque vai permanecer igual. Mas sub C, nesse caso, não mudaria nada. Um sub D, a gente removeria
uma das pedras do balde D. E o teste, por exemplo, o teste se C é 0, a gente vai lá, levanta o balde e vê se ele está vazio ou não. Se é vazio, tem 0 ali, então é verdadeiro. E se é falso, e se tiver alguma pedra ali dentro, então o resultado é falso. Então, por exemplo, C igual a 0 seria verdadeiro e D igual a 0 seria falso. Então, vejam que a máquina norma, ela, apesar de conseguir calcular qualquer coisa que a gente consiga definir, qualquer função, ainda assim ela consegue ser tão simples que a gente pode, entre aspas, implementar ela com uma sequência de baldes e pedras. E vão ser as mesmas operações, por metáfora, digamos. Então, mantenha isso em mente. Como é que a gente vai mostrar que a máquina norma, mesmo com essas poucas operações, ela consegue calcular essas coisas todas? A gente vai, entre aspas, definir uma API para a máquina norma. A gente vai pegar essas operações básicas de adicionar, subtrair e testar C0, e a partir delas a gente vai construir funções mais complexas que a gente vai usar de novo para construir funções mais complexas. Então é como se fosse as fundações de um castelinho ali que a gente está montando para chegar em operações cada vez mais complexas a partir dessas operações básicas. E daí, de agora até o final da aula, a gente vai começar a ver como é que a gente pode fazer aritmética de números naturais na máquina norma a partir desse conjunto de operações. Então, primeiro a gente vai só denotar aqui para facilitar a escrita dos nossos programas, justamente aquilo que eu mostrei num dos slides anteriores, né? Então, quando a gente falar, por exemplo, somar 1 seria a operação A de x, a gente vai representar dessa maneira. Atribuir ao registrador x o valor que já estava em x mais 1. A mesma coisa para o sub x e para o teste C0. Então, só prestem atenção, né, que a atribuição de um registrador é esse símbolo com 2 pontos igual, e esse aqui é o teste da igualdade, se o valor que está contido no registrador A, por exemplo, é 0. Enquanto que aqui seria atribuir 0 ao registrador A, que a gente não viu ainda como fazer. E, mais uma vez, a gente vai definir agora subrrotinas, mostrando como é que a gente implementa coisas na máquina norma. E o foco nunca vai ser a eficiência, mas sim a computabilidade. A gente está interessado em mostrar que é possível, não que é rápido e não que é prático. Então, a primeira operação que a gente vai ver é como é que a gente atribui 0 a um registrador. Justamente isso aqui que eu mostrei nesse slide. Porque, lembrando, a gente só pode somar e subtrair um de cada registrador. A gente não pode pegar lá e falar, adiciona tal, atribui tal valor a um registrador. Mas é uma função relativamente trivial, né? Porque a gente pode escrever esse programa aqui, que vai testar se o registrador tem o valor de 0. Se o registrador tiver o valor de 0, a gente está atribuído 0 àquele registrador. Se não, se for falso, a gente vai subtrair 1 daquele registrador e vai testar de novo. E vai fazer isso até que o registrador tenha 0. E daí, obviamente, a gente, usando esse loop, a gente atribuiu o valor de 0 ao registrador x. Então, seria, por exemplo, se a gente começasse com o valor de 3 no registrador x, usar a representação ali que eu mostrei. A gente tem esses 3 pontos, a gente vai testar. X é igual a 0? Não. Então, a gente remove uma pedra. X igual a 0? Não. Então, a gente remove a segunda pedra. X igual a 0? Não. Então, a gente remove de novo mais uma pedra. X igual a 0? Sim. Então, agora o registrador x está zerado e foi o nosso objetivo. Aí, como é que a gente soma uma constante K a um registrador A, por exemplo? Isso também é simples. É só a gente fazer uma sucessivas repetições da operação de adicionar 1, K vezes. Então, se a gente quer somar 5 no registrador A, a gente só tem que fazer A mais 1 5 vezes.
Então é A recebe A mais um, A recebe A mais um, A recebe A mais um. E assim a gente repete isso até chegar no resultado que a gente quer. Então essas primeiras operações, bem básicas. Agora, para subtrair um registrador, um valor constante de um registrador, é a mesma coisa que no caso da soma, porém a gente vai fazer o decremento em vez de fazer o incremento, né? Então a gente vai repetir k vezes a operação a menos 1, lembrando que se a gente fizer, por exemplo, que no registrador A tem o valor 2 e a gente quer fazer A igual a menos 4, por exemplo, a gente vai repetir essa operação 4 vezes. Então a gente vai primeiro remover a primeira pedra, remove a segunda, a gente vai remover de novo uma terceira, uma quarta, só que elas não existem e a operação ela vai ficar truncada no valor zero, a gente não vai ter um valor negativo. Então isso sempre é importante ter em mente. Tá, a gente viu como é que a gente soma um valor k a um registrador. Como é que agora a gente atribui um valor? Esse valor k ao x, a gente não quer fazer o valor de x mais k, a gente quer que o valor de x seja igual a k. Para isso, é só a gente usar a operação de soma que a gente acabou de definir, após a gente setar o valor de zero em x. Porque essas duas operações aqui, a gente viu nos slides anteriores, né? Como é que se fazia. Então, primeiro, a gente vai transformar x em zero, e depois a gente vai somar a esse valor de zero o valor de k, e aí o valor de x vai ter o valor de k. Então, é assim que a gente pode fazer uma atribuição de uma constante a um registrador. Agora, a gente começa a ver operações que usam dois registradores. A gente quer, por exemplo, somar no valor de A o que está contido em A com o que está contido em B. Para isso, a gente vai fazer o seguinte, o seguinte laço, né? Que a gente pode pensar o seguinte. Digamos que a gente tem aqui o nosso registrador A e o nosso registrador B. E aí a gente tem, né, as pedrinhas aqui dentro. Por exemplo, 3 pedrinhas no A e 2 pedrinhas no B. E a gente quer somar o que está somar em A o que está em B. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente testa se B é igual a zero, porque se B é igual a zero não tem que mudar nada. Então, a gente para. Enquanto B não for zero, a gente vai tirar uma das pedrinhas de B e colocar em A. Não é zero ainda. Então, tira de B, adiciona em A. E agora B é zero, a gente para. A gente conseguiu agora somar, né, em A, aqui o valor que estava antigamente em A, somado com o valor que estava antigamente em B. Então, a gente fez a operação de 3 mais 2 igual a 5. Mas prestem atenção que essa operação ela destruiu o valor que estava no registrador B. Antes, o registrador B tinha na memória 2 e agora tem 0. Então, a gente diz que essa operação A atribui A mais B, ela é destrutiva. Porque para a gente fazer essa soma, a gente destruiu o valor que estava em B. Então, a gente tem, obviamente, como definir essa mesma operação de forma que o valor de B não seja destruído. Como? Usando mais um registrador extra. E aí, esse registrador extra, ele vai salvar o valor que estava em B e depois vai ser destruído ele para recompor o valor que estava em B. Então, a gente vai usar um registrador C extra. E como vocês podem ver, basicamente o que está acontecendo é que enquanto a gente for tirando, a gente está tirando aqui os elementos de B, a gente vai somar em A e vai somar em C também, sendo que C a gente começa com C zerado, tá? Isso é importante. Então C tem que começar em zero, e daí para cada pedrinha em B, a gente vai colocando ela em A e colocando ela em B e em C. Então seria aqui A, B, C. Aqui tem 3, 2, aqui tem 0. Então a gente vai tirar de B e vai colocar em A e em C. Vai tirar de B
e vai colocar em A e em C. Agora o A tem a soma de A mais B, porém o C está destruído. E daí a gente entra nesse segundo loop aqui, em que a gente vai tirar os elementos de C e adicionar em B. Tirar de C e adicionar em B. Então a gente recompôs o valor de B, C fica zerado, mas daí a gente conseguiu fazer a soma sem perder o valor de B. E daí a gente define isso como sendo A igual a A mais B usando C. Então a gente tem que prestar atenção nesse usando C, que nos informa que não é uma operação destrutiva, porque a gente está usando um registrador auxiliar. Da mesma maneira, a gente pode pensar na operação para transferir o valor de um registrador para outro. Então, antes a gente viu como somar, né? E agora a gente vai ver como atribuir, que é semelhante àquela definição que a gente viu de como atribuir uma constante. Só que agora, em vez de estar atribuindo uma constante, a gente está atribuindo o valor que está em B, em A. E daí, basicamente, a gente só tem que zerar A e somar A em B. Como a gente está usando A igual a A mais B, essa operação é destrutiva. Ela vai perder o valor de B. Se a gente não quiser perder o valor de B, então a gente coloca o A recebe B usando o C, que vai ser não destrutivo. E como é que ele funciona? É a mesma coisa. A gente vai atribuir 0 em A, e a gente vai fazer A mais B, só que aí a gente vai estar usando o A mais B usando o C, que aqui a gente não usou. Então, como a gente usou C aqui, a gente está dizendo que o nosso registrador B não vai perder o valor. Tá. Agora, como é que a gente cria um novo teste? Lembrando, a máquina norma tem um único teste, que é avaliar se um registrador tem o valor zero. Como é que a gente pode testar, por exemplo, se o registrador A tem o valor igual a 1? 1. Então, a gente quer testar A igual a 1. A gente pode pensar no seguinte, tá? A gente tem uma partida, e daí a gente vai testar se A é igual a zero. Se A for igual a zero, então é falso, obviamente. Se A é igual a zero, A não é igual a 1, então é falso. Se for falso, que é igual a zero, a gente testa de novo. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai diminuir um valor de A menos 1, e daí a gente vai testar de novo se é igual a zero. Dessa vez, se o A for igual a zero, aí é verdadeiro, porque a gente subtraiu 1 uma única vez e ficou zero. Então o valor só podia ser 1. Só que a gente não pode simplesmente terminar, porque senão a gente vai destruir o valor de A. Então a gente removeu um A aqui, a gente descobriu que A é igual a 1. Então a gente faz A mais 1 para recompor o 1 que a gente tirou aqui. Se for verdade, no caso. E daí a gente para com um verdadeiro, A igual a 1. Se o A não for igual a zero aqui, quer dizer que tem mais, o valor que está contido no registrador A é maior que 1, porque a gente subtraiu 1 e ainda tem coisa ali. Então, se for falso, a gente também tem que retornar falso, só que a gente não pode simplesmente retornar falso, porque, de novo, a gente tinha subtraído 1 aqui. Então, a gente tem que recompor o valor do registrador A mais 1, e daí retornar falso. Isso tudo para fazer A igual a 1. Como é que a gente pode definir o teste de A igual a qualquer número natural? É basicamente repetir isso que eu mostrei aqui, que é o que está nesse diagrama. Então, a gente tem que ir testando se A é igual a zero e subtraindo 1 enquanto não for. Testa A é zero, diminui 1. E a gente faz isso, essa repetição aqui, k vezes, que é o número que a gente quer testar. E daí, se exatamente no teste, no 40º teste,
A for igual a zero, então é porque é verdadeiro. Se não for verdade para nenhum desses aqui, então o A é diferente de K. Tá? E lembrem-se que a gente sempre tem que somar ao final a quantidade de unidades que foram removidas do registrador que a gente está avaliando, para que a memória da máquina não seja alterada pelo teste no final. A gente está interessado só em saber se é verdadeiro ou se é falso essa comparação, sem alterar o valor de A. Então a gente vai tirando unidades de A para poder comparar, e depois a gente tem que repor, independente de ser verdadeiro ou falso. Mas é basicamente assim que a gente testa se A é igual a uma constante. Como é que a gente pode implementar agora multiplicação por 2? Lembre-se que uma multiplicação nada mais é do que sucessivas adições, né? Então, se a gente quer fazer A igual A vezes 2, e a gente está usando C aqui, a gente vai precisar de um registrador extra, a gente basicamente vai fazer um laço, que vai acontecer o seguinte. A gente começa aqui com o registrador A com 3, por exemplo. E a gente quer multiplicar por 2, uma constante. E a gente vai ter esse registrador C aqui. A gente vai começar removendo os elementos de A e passando eles para o registrador C. E agora, a gente entra nesse loop aqui, em que enquanto C for diferente de zero, a gente vai tirar uma pedrinha de C e vai adicionar duas pedras no registrador A. Então, a gente tirou uma ali de C, colocou duas em A. Tiramos uma de C, duas em A. Tiramos uma de C, duas em A. Agora C é igual a zero, a gente para a execução, e daí no registrador A agora a gente vai ter o valor de 6, que é 3 vezes 2, o valor que a gente iniciou vezes 2. Então é assim que a gente consegue fazer uma multiplicação por uma constante. Tem aqui uma pergunta, né? Como é que a gente implementa agora A vezes 3? É trivial. A gente só precisa adicionar mais um A mais 1 aqui no final. Então agora, por exemplo, em vez de somar duas vezes no A para cada pedrinha em C, a gente vai somar 3 vezes, e assim a gente consegue fazer A vezes 3, e assim para qualquer número natural. Agora, para calcular o quociente da divisão inteira por 2. O que a gente quer dizer por quociente, tá? É a parte... A gente vai ignorar o resto da divisão. Vai tratar apenas a parte inteira. Então, por exemplo, nesse sentido, 4 dividido por 2 é 2, ok, obviamente. Mas 5 dividido por 2 não vai ser 2,5, vai ser 2 também, porque a gente está desconsiderando o resto. Como é que funciona essa operação aqui? É bem similar ao que a gente mostrou para multiplicação, porque também a gente pode pensar na subtração, na divisão como uma sucessiva subtração. Só que a gente tem que cuidar essa questão do resto. Então, a gente vai ter dois testes aqui, se C é igual a zero, para controlar isso. Então, deixa eu mostrar aqui, pensando nos nossos registradores. De novo aqui. A gente tem A com o valor de 5 e C começa com 0. A gente vai passar o valor de A para C. Então, C agora tem 5. E basicamente, como a gente está dividindo por 2, para cada pedrinha em C, a gente vai, para cada duas pedrinhas em C, a gente vai adicionar uma em A. Tá? É isso que está nos dizendo aqui. Então, a gente remove uma de C, testa se é 0. Remove mais uma, testa se é 0, adiciona uma pedrinha em A. Testa de novo, diminui uma, testa 0, não é? Diminui outra de novo, testa 0, não é? Adiciona uma pedrinha em A. E agora a gente vai ver por que é importante ter esses dois testes. Porque a gente vai pegar aqui e vai testar C igual a 0. Não, a gente vai remover a pedrinha. Só que antes de adicionar mais uma em a gente vai testar de novo se C é igual a 0, que é essa saída aqui. E como é verdade, a gente vai terminar.
porque senão a gente ia acabar adicionando uma pedrinha a mais aqui, que ia dar a resposta errada. Porque, de novo, né, a gente fez aqui 5 dividido por 2, que a resposta é 2, que são essas duas pedrinhas aqui. Então, esse segundo teste aqui é importante para a gente não cair na, digamos, armadilha de adicionar uma pedrinha a mais em A sem ter pedras suficientes em C para fazer a próxima subtração de 2. E daí vocês podem pensar analogamente, né, para dividir por 3 a gente vai precisar de mais uma repetição desses elementos aqui, como foi no caso da multiplicação. Aí para testar a divisibilidade por 2, é um processo bem semelhante, né? Porque basicamente o que a gente quer saber, a gente quer descobrir se o número é par ou ímpar, essencialmente. E daí o que a gente vai fazer, de novo, usando o C, então a gente vai ter o resistor A e o C, é que a gente vai removendo os elementos de C e vai remove um de C, adiciona um em A. E aqui adiciona um em A, remove um de C, tanto faz a ordem. O importante é que a gente vai ter esses dois testes aqui, que eles vão funcionar. Tem esse teste aqui e esse teste aqui. E eles vão funcionar da mesma maneira que no exemplo da divisão, no sentido que se sair nesse primeiro teste, é porque era um número par. Porque, digamos, aqui vamos sair. Se era zero, a gente testa de cara que é zero, saiu ali. Então, zero conta como par. Se for 2, ele vai subtrair 1 aqui, não vai sair nesse teste, porque 2 menos 1 é 1, 1 é diferente de 0. Vai subtrair 1 de novo. Aí vai ser 0. Aí vai sair aqui. Então, o 2 também vai sair aqui. O 4 é a mesma coisa. E os números ímpares, eles vão sair nesse teste aqui de baixo, porque se o C não for igual a 0 aqui, aliás, se o C for igual a 0 aqui, quer dizer que a gente parou faltando uma subtração, digamos. A gente fez um número ímpar de subtrações, isso que eu quero dizer. Então, como a gente fez um número ímpar de subtrações em C, a gente tem um número ímpar. E no caso do par, dessa parada aqui, a gente fez um número par de subtrações para chegar em zero. Então, é um número par que está contido em A. Lembrando, né, que a gente está usando C, mas a gente vai recompondo o A a partir do valor de C, porque a gente não quer que o teste altere o valor de A. E daí agora, como é que a gente faz uma operação de exponenciação, tá? Então, na verdade, a gente quer pegar uma constante e exponenciar ela pelo número que está contido em um registrador. Nesse exemplo aqui, é 2 exponenciado em B. Então, por exemplo, se o registrador B for igual a 3, a gente quer fazer isso aqui. 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. É essa operação que a gente quer fazer. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nisso aqui é começar atribuindo 1 em A. Por quê? Porque no caso de ser uma exponenciação em zero, por exemplo, 2 elevado a zero é igual a 1. Então, se B for igual a zero, a gente tem que devolver 1 em A. Certo? E depois o que a gente vai fazer é usar os registradores D e C para operar e basicamente fazer sucessivas multiplicações. Assim como a multiplicação foram sucessivas adições, a exponenciação vão ser sucessivas multiplicações por 2. Nesse exemplo, porque a gente está tratando, né, 2 elevado a um registrador. Então, basicamente, a gente vai ter no registrador D alguns valores, e daí para cada elemento que a gente for tirando aqui, a gente faz A vezes 2, usando C. Então, a gente vai fazer uma vez, mais uma vez, e etc. E daí, nesse exemplo, a gente vai ter feito A vezes 2, A vezes 2, A vezes 2, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2 igual a 8. Então, é assim que a gente pode fazer uma exponenciação de uma constante. E agora, como é que a gente faz a multiplicação de dois registradores? A gente tem um valor contido em A,
um valor contido em B, e a gente quer que A receba o valor de A vezes B. Para isso, a gente precisa de 4 registradores no total, né? A gente precisa do A e do B, obviamente, mas a gente também vai ter que usar C e D. E, essencialmente, a gente vai fazer uma repetição também, né? Então, por exemplo, a gente começa com A e B. E daí, digamos, o A tinha 3, o B tinha 2. A gente vai copiar em C o valor de A. Então, a gente copiou em C o valor de A. Eu vou botar aqui o registrador D, que a gente vai estar usando para fazer a soma ali também. Mas, basicamente, a gente vai ir subtraindo C. E para cada C, a gente faz A mais B. Então, a gente diminui uma pedra em A, uma pedra de C. Então, a gente vai agora somar A com o que está em B. Então, A é 0 mais 2, tem 2. A gente repete isso de novo. Tira uma de C, adiciona B em A. Então, mais 2 que vão para o A. E depois tira uma de C, adiciona mais 2 em A. E agora C está zerado, o D vai estar zerado também, né? Eu não desenhei aqui como é que ele está sendo usado, mas basicamente para toda a operação A mais B a gente precisa usar o D. O valor de B mantém o seu valor original, que era 2. E agora o valor de A tem 6 pedrinhas, que é 6 o resultado de 3 vezes 2, que era o cálculo que a gente queria fazer. Então, é assim que a gente consegue fazer uma multiplicação de 2 registradores. E agora, como é que a gente compara se um registrador é menor que o outro? Por exemplo, se eu quero saber se o valor contido em A é menor que o valor contido em B. Notem que eu estou falando de menor, não menor que, não menor igual, só um menor. Então, a ideia é a seguinte, a gente vai copiar os valores de A e B para 2 outros registradores C e D. E a gente vai precisar de um outro registrador E auxiliar também, para fazer essas atribuições. E daí a gente vai subtrair um de C e vai subtrair um de D, até que o C seja igual a zero. E daí, quando o C for igual a zero, basta a gente olhar se o valor de D é maior que zero, ou seja, se ele for diferente de zero. Porque se ele for diferente de zero, a gente sabe que o valor de B é maior que A. Vou desenhar aqui para ficar mais claro. Então, a gente vai ter o registrador A, B, C, D e E. O D eu não vou usar aqui no cálculo, mas imagina o seguinte, quando a gente começa aqui com, por exemplo, A igual a 3 e B igual a 5. Eu quero saber se A é menor que B, certo? O que eu vou fazer é copiar o valor de A para C, usando E, então eu não vou perder o valor de A. E eu vou copiar o valor de B para D usando E também, por isso que eu não vou perder o valor de B. Então agora eu tenho uma cópia de A em C e uma cópia de B em D. E eu vou, até C igual a zero, eu vou remover uma pedrinha de cada um dos baldes. Então, removo uma de C, uma de D. Removo uma de C, uma de D. Removo uma de C, uma de D. Sempre testando se C é igual a zero. Agora C é igual a zero. Aí eu testo se D é igual a zero. Como D não é igual a zero, quer dizer que tinha mais pedras em D do que tinha pedras em C. Conseguem ver isso? Eu fui removendo de um em um pedras nos dois baldes. E como sobraram pedras em D e não sobraram pedras em C, quer dizer que o valor de D era maior que o valor de C. E como D e C são cópias de A em B, isso quer dizer que eu sei agora que é verdade, para esse exemplo aqui, é verdade, melhor dizendo, né? Eu sei que 3 menor que 5 é verdadeiro. E esse valor aqui, essas duas pedrinhas, são as duas pedras excedentes em relação que B tem em relação a A. Se fosse o contrário, por exemplo, tivesse começado com 5 A em 13 B,
Aí, quando eu fosse avaliar aqui, o valor de D seria zero também. O C e D seriam zero. E daí, como D é zero, então seria um teste que retornaria falso. Ou seja, 5 não é menor que 3. Certo? Então, a gente viu vários exemplos de operações aritméticas que a gente consegue fazer na máquina norma. Como é que a gente pode fazer atribuição, soma, multiplicação, subtração, divisão, exponenciação, testar, né? Calcular a paridade. Então, essas operações todas a gente conseguiu construir primeiro a partir das operações originais da máquina norma, né, que são soma 1, subtrai 1 e testa 0. E daí, uma vez que a gente tem essas operações definidas, mais complexas, a gente pode usar elas de novo para calcular coisas cada vez mais complexas. Essa que é a ideia de por que essas máquinas, apesar de simples, elas podem ser usadas para calcular, a princípio, qualquer coisa. Então, tem alguns exercícios aqui que vocês podem pensar em casa para fazer como seria, né? Então, como é que a gente faz uma rotina que subtraia dois registradores, tanto zerando B quanto zerando, né, um dos registradores quanto preservando um dos registradores. Como é que a gente pode fazer uma rotina para calcular o fatorial? Como é que a gente pode fazer uma rotina para calcular uma exponencial, né, entre dois registradores? E como é que a gente pode fazer rotinas para fazer esses testes também? Tipo, definir se A é menor que 4, testar se dois registradores são iguais, são menores ou iguais, estão entre um range. Então, esses seriam os exercícios para serem feitos. Eles seguem os padrões do que eu mostrei agora na aula. E então, por hoje é só. A gente viu como é que são essas operações aritméticas. E nas próximas aulas a gente vai continuar explorando a máquina norma, olhando, por exemplo, como é que a gente pode fazer para armazenar diferentes estruturas de dados na máquina norma. Então, obrigado pela atenção e bons estudos.